Amém, Igreja Gloriosa de Deus. Graças ao Senhor por mais uma mensagem. Chegamos à mensagem número 4. São estes que o Pai procura. Senhor Jesus, que sejamos de fato aqueles que o Pai procura. Nessa mensagem veremos alguns personagens, o qual o Senhor trabalhou neles e os qualificou. Senhor Jesus, Ele também pode trabalhar em cada um de nós e também nos qualificar. Senhor Jesus, aqui vemos alguns exemplos, que é Pedro, Tiago e João. Aqui veremos relatos quem eram e quem o Senhor transformou. Isso serve de incentivo para cada um de nós, né? Às vezes nós olhamos para nós mesmos, olhamos como somos e como é possível o Senhor fazer uso de nós. Mas há sim condição de o Senhor fazer uso de cada um de nós. Basta crermos, nós nos apresentarmos ao Senhor que de fato Ele vai cumprir o seu propósito em nós. Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor quer nos levar à simplicidade, né? Às vezes as nossas complicações é que impede de nós nos aproximarmos de Deus. Mas o Senhor quer nos levar à simplicidade. Saber que quem iniciou a boa obra há de completar, há de concluir em cada um de nós. E quem está nos selecionando é suficiente, é poderoso para cumprir o seu propósito. Quem está nos selecionando é o próprio Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como Ele selecionou os 12 apóstolos, Ele continua selecionando a cada um de nós. Senhor Jesus, gostaria de chamar para lermos João 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nossa confiança está no Senhor. Quem está nos chamando é o Senhor. Se Ele está nos chamando, basta nós confiarmos. Senhor Jesus, a importância de estarmos envolvidos no serviço da igreja é valorizarmos esse chamamento do Senhor. O Senhor, como Ele nos chamou, como Ele nos selecionou, precisamos estar também atentos ao propósito do Senhor. Ele tem nos dado ferramentas para a propagação do Evangelho. Então, precisamos sim permitir o trabalhar de Deus em nós. A gente vê aqui o exemplo de João. Vou citar alguns versículos e mostrar quem ele era e quem o Senhor e a pessoa a qual ele foi transformado. Vamos prestar atenção nesses versículos. Marcos 3,17. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Marcos 9:38. Mas Jesus respondeu: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Lucas 9:54. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir?
A gente vê aqui, essas pessoas, eles apreciavam o Senhor. Então eles não tinham muita paciência com a situação da humanidade ali. Como eles prezavam o Senhor, gostavam que as pessoas ali fizessem a mesma coisa. Eles entendiam que se as pessoas não andavam ali como eles andavam com Jesus, então eles não tinham autoridade nenhuma, né, para usar o nome do Senhor naquelas situações. Então vemos a pouca paciência, né, de João, de Tiago. Eles eram comparados aqui como filhos do trovão, Boanerges, né? E o Senhor veio trabalhando neles, né? Para que mais à frente João foi citado como um servo, um discípulo amado, né? Para chegar a esse ponto de sermos discípulos amados do Senhor, é porque houve um crescimento de vida em nós. Vamos ver então esses versículos, o qual relata João como o apóstolo amado. João 13, 23. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Que possamos ser esses, né? Hoje, na atual condição, sermos considerados discípulos do Senhor, amados pelo Senhor. Capítulo 20, versículo 2. João, capítulo 20, versículo 2. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outros discípulos a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. E o capítulo 21, João capítulo 21, versículo 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. E o versículo 20. Então Pedro voltou-se, viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus, e perguntava: Senhor, quem é o traidor? Ó Senhor Jesus, olha que transformação. Que possamos ser hoje esse personagem. Embora ainda nos achemos em condições inadequadas, né? Sendo como muitas vezes sendo um trovão atrás de justiça, né? Mas o Senhor quer nos transformar e tem nos dado todas as condições para sermos transformados e para que possamos chegar nessa condição de sermos um servo amado pelo Senhor. Esse personagem, João, é um incentivo para cada um de nós, né? Olha só quem ele era e quem o Senhor transformou. Isso serve de motivação para cada um de nós. E também, Senhor Jesus, assim como ele qualificou, é um trabalhar, né? O Senhor qualificou João, o apóstolo João. Ele também quer nos qualificar. E quando somos qualificados, o intuito nosso também é de qualificar outras pessoas, né? A princípio, a gente viu que João, Tiago, ali e Pedro, eles repreendiam as pessoas que professavam o nome do Senhor pelo fato de não estarem ali com o Senhor. Hoje, com o trabalhar de Cristo em nós hoje levamos a pessoa de Cristo às pessoas. Ela seguindo ou não
o nosso testemunho, ou digamos, ela seguindo ou não reunir, ela decidindo ou não reunir conosco, é outra situação. Isso não cabe a nós, né? O Senhor pede para que nós propaguemos o Evangelho. E como é propagar o Evangelho? Senhor Jesus, o Senhor tem nos dado ferramentas para a propagação do Evangelho. O Senhor quer que nós tenhamos um viver simples, de levar o Evangelho não com o intuito de agregarmos pessoas para nós mesmos, mas de agregarmos pessoas para o Senhor. E essas ferramentas que o Senhor tem nos abençoado, há alguns relatos aqui que eu vou dizer para os irmãos. Exemplos dessas ferramentas: Expo Livro, o Avança Jovem, SEAP, Serviço de Crianças, Serviço de Adolescente, cuidado com os membros, as saídas para a propagação do Evangelho, orar com as pessoas e outras mais, né? O Senhor tem nos dado tais ferramentas. E essas ferramentas é para uso na propagação do Evangelho. É para uso para criarmos mais ministros de Cristo. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E gostaria também de chamar os irmãos para lermos o versículo João 14. João capítulo 14. João 14, versículo 2 e 3. Senhor Jesus, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Senhor Jesus, aqui quebra um conceito, né? Imaginávamos que quando o Senhor fosse preparar lugar na presença de Deus, estava relacionado à segunda vinda de Jesus Cristo à Terra. Mas não, ele foi preparar lugar com o Senhor quando ele foi ressuscitado. E ele se apresentando como Jesus, o homem Deus, então ele foi preparar esse lugar junto ao Pai, que até então ele era o Espírito, mas não havia nele a humanidade. Então ele estava se apresentando como homem Deus. Então ele foi preparar agora essa nova condição dele, para que ele pudesse retornar a nós, né? Vejamos aqui o capítulo 17, versículo 5 de João. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Sabemos que antes da existência do mundo, Jesus já tinha sua glória, porque ali havia a presença de Deus Pai, Deus Filho e o Espírito. Eles estavam ali juntos, né? Então o Filho tinha a glória ali perante o Pai, mas era uma natureza santa. Ainda não havia a natureza humana na pessoa de Jesus. Então Jesus, quando se tornou homem, ele trouxe a divindade para a humanidade. E quando ele foi ressuscitado, ele levou a humanidade para a divindade. Então ele estava lhe pedindo para que o Senhor o glorificasse agora nessa atual condição. João 14, 16 e 17. E eu roguei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre conosco.
o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Essa é agora o Espírito, né? O Senhor agora se tornou o Espírito Consolador. Senhor Jesus, e esse Espírito está conosco. Glórias a Deus. Todo esse processo que ele passou é para que hoje ele possa estar conosco. Antes era um Deus inacessível, mas hoje, como ele contém a natureza humana nele, hoje podemos invocar o nome do Senhor. Podemos ter livre acesso. Esse Deus pode habitar no nosso ser. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, eu gostaria de chamar os irmãos para lermos João 17. Versículo 4 e 5. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Então a gente vê o Senhor ele se apresentando e pedindo que agora ele fosse glorificado após essa situação onde ele passou, após essa experiência de um viver humano que ele passou aqui na terra. Agora ele pede a Deus para que ele seja glorificado, que a glória até então ele já tinha do Pai. Antes dele se tornar um homem, ele já tinha essa glória do Pai. E após a passagem dele aqui na terra, ele reivindicava essa glória. Ele foi um exemplo, né? Ele glorificava em todas as atitudes do Senhor aqui na terra. Era para a honra e glória do Senhor. Ele nunca reivindicou nada em prol de si mesmo. Ele foi e é um exemplo, né? Nós, quando o Senhor nos dá alguma missão, quando somos comissionados para alguma coisa, precisamos ser simples e fazer as coisas em prol da honra e glória do Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nós honramos e glorificamos o Senhor de que forma? Orando e evangelizando. É uma das formas de sermos aqueles que honra e glorifica o Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, vamos ler também João 17, João capítulo 17, versículo de 7 a 11. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado, porém, provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente reconhecem que saí de ti, e creram que tu me enviastes. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos. Senhor Jesus, e é isso, o Senhor ele vem trabalhando em nós. Ele quer que, assim como há unidade entre o Pai e o Filho, haja unidade entre o homem e Deus. Ele permite que usemos
a pessoa de Cristo em nós, para que possamos ser unânimes com Ele. Nós, pela nossa natureza humana, se nós formos independentes, com certeza não seremos unânimes com o Senhor. Mas hoje temos livre acesso à pessoa de Cristo. Quando Ele se faz morada em nós, isso faz com que nós nos tornemos um com Ele. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Senhor Jesus. Aqui a gente vê que a santidade não é um comportamento. A santidade é o próprio Deus. Deus é um ser santo. E quando Deus faz morada em nós, quando Ele trabalha em nós, passamos por um processo de santificação. Senhor Jesus, vemos a importância de permitirmos que o Senhor trabalhe em nós. É o trabalhar de Deus em nós que somos santificados. Esse processo de sermos santificados faz com que nós sejamos inseridos em Deus. Que possamos permitir, o trabalhar de Deus em nós. É muito importante isso. Se nós não permitirmos o trabalhar de Deus, então não tem como nós sermos inseridos nele. Uma vez servos do Senhor, precisamos nos tornar úteis nas mãos do Senhor. Precisamos nos entregar ao Senhor, nos dispor a Ele, nos sujeitar a Ele. É isso que o Senhor quer. Ele quer que nós nos disponibilizemos a Ele. Ele está atrás de pessoas disponíveis a Ele. Também João 17. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. João capítulo 17, versículo 17 a 22. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como tu és, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Senhor Jesus, vemos que o Senhor ele faz essa ponte até Deus. E Ele está ali sendo o nosso advogado, Ele está sendo ali o nosso intercessor. Ele mostra que nele está a nossa qualificação. Ele não está falando que nós e nós mesmos estamos qualificados, mas Ele faz essa ponte. Jesus, o próprio Jesus Cristo faz essa ponte, Ele reivindica ali para que nós sejamos santificados por meio dele, para que Deus ali veja, o transformar de Deus, o operar de Deus em nós. Isso é muito glorificante, Sabemos que temos um intercessor entre nós e Deus, Jesus Cristo, intercedendo por cada um de nós, nos qualificando, nos defendendo, nos transformando, para que também venhamos a ser glorificados, assim como Ele é glorificado. E aqui, até então, a gente vê aqui
o mover do Espírito, né? A gente nessa mensagem vê o relato, mas quem se destaca mais? O Deus Pai e Deus Filho. Mas aqui há também o operar do Espírito. E ele não reivindica essa atenção para ele. O Espírito é simples, né? Ele é aquele que atua de forma operacional, né? Ele não fica só na parte administrativa, mas ele fica na parte operacional, mas não reivindica ali, né, os holofotes. Ele faz o que lhe é proposto e cumpre, né, e é fiel ao comissionamento que Deus Pai e Deus Filho deu. E ele se torna esse Espírito Consolador, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, também queria chamar aqui os irmãos para lermos Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Só ler uma parte aqui de um relato que eu fiz. Temos aqui o Espírito Santo de forma discreta. Isso serve de exemplo para nós também. João também foi discreto. João também, no início a gente viu quem era João, né? Ele foi considerado um Boanerges, filho do trovão. Agora ele se tornou uma pessoa discreta. Aqui relata também João, quando ele descreve os capítulos 14 ao capítulo 17, ele não reivindica a atenção para ele. Ele não cita seu nome. Ele direciona esses capítulos para o Senhor, né? Ele se tornou uma pessoa simples. E hoje o Senhor também procura tais pessoas. Por isso que eu digo que nós não precisamos olhar como éramos ou como estamos. Precisamos nos apresentar para o Senhor, porque é Ele que vai nos qualificar. É Ele que vai trabalhar em nós. É Ele que nos tornará pessoas simples. Os 12 apóstolos são personagens que servem de exemplo para cada um de nós. Cada um deles tinha uma personalidade forte e vemos o trabalhar de Deus em cada um deles. Embora Judas não fosse a pessoa a qual o Senhor não trabalhou, porque ele não foi projetado para isso, mas o Senhor nos demais, com certeza ele trabalhou e conseguiu alcançar o propósito em cada um deles. Vemos como se tornaram pessoas simples, porque se disponibilizaram ao trabalhar de Deus. E hoje também podemos e devemos permitir que o Senhor trabalhe em nós, que Ele tenha primazia em nós. Nós precisamos deixar que o Senhor tenha primazia em nós, que sejamos simples, né? Permitir ser usados por Deus. Precisamos permitir ser usados por Deus. Eu faço sempre, gosto de dar um exemplo com relação a ferramentas. Não importa se a ferramenta cujo você se julga ser é uma ferramenta de altíssima qualidade, mas se não for usado por um profissional, com certeza essa ferramenta não tem serventia nenhuma. Não importa que marca sejamos, se sejamos uma Tramontina ou seja qual outra marca de ferramenta, mas que sejamos usados pelo Senhor, porque Ele é um Deus qualificado para nos usar. Senhor Jesus, lembre-se que somos ferramentas e elas só são úteis nas mãos de Deus. Se nós não estivermos nas mãos de Deus, com certeza a nossa utilidade nós nos tornaremos inúteis, né? Porque só somos úteis na mão do profissional, e esse profissional é Cristo Jesus.
Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, o Senhor está à procura. Ele quer saber com quem ele pode contar. Ele pode contar contigo, ele pode contar comigo, que possamos nos apresentar, nos disponibilizar ao Senhor, para que ele possa de fato contar conosco, e que é ele que nos qualificará. Não importa que tipo de ferramenta somos, mas precisamos saber que só somos úteis se estivermos na mão do profissional, que o profissional é Cristo Jesus. Sejamos simples e nos apresentemos ao Senhor. Não olhemos para a nossa condição, não olhemos para a nossa falsa justiça, ou aquela falsa qualidade, mas olhemos para o Senhor. Não venhamos a se esconder atrás das nossas picuinhas, das nossas dificuldades, mas sejamos simples e nos apresentar assim: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Jesus Cristo é o Senhor. Espero que nessa mensagem o Senhor possa ter falado ao coração de cada um que ouve, e que possamos ser de fato úteis nas mãos do Senhor. Tanto eu quanto você podemos sim ser úteis nas mãos do Senhor. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém.